Paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós durante esse período de reflexão na palavra do Senhor. Quero agradecer desde já a todos que estiveram intercedendo por nós. Quero dizer que Deus é fiel e justo na sua palavra e sempre está pronto para nos abençoar, nos ajudar, nos direcionar nos momentos mais difíceis da nossa vida e da nossa caminhada. Como é uma tarde de agradecimento, eu quero fazer menção na palavra do Senhor, no livro de Salmos, capítulo 33, que nos diz: regozijai-vos, vós justos, pois os retos convém o louvor. Louvai o Senhor com a harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhes com cântico novo, tocai-lhes com júbilo, porque a palavra é reta e todas as suas obras são fiéis. E Ele ama a justiça e é juízo. A terra está cheia da sua bondade, da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, a terra e todos os exércitos pelo Espírito da sua boca. Tudo feito pelo Espírito da boca de Deus. Todas as palavras, todos os feitos, toda a criação fora feita por intermédio da palavra do Senhor expressa, pela palavra do Senhor outorgada ao nosso coração. A nós que somos serviços ao Senhor, que vivemos segundo os preceitos da boa palavra de Deus para fazer aquilo que a palavra aprove ao nosso coração. E entendidos somos que em meio a tudo essas coisas que são nos concedidas, o que nos resta é sermos gratos ao Senhor, gratos pela sua bondade, gratos pelo seu amor, gratos pela salvação requerida por intermédio da sua morte na cruz do Calvário por nós, gratos por estarmos aqui, estarmos respirando, estarmos vivendo, gratos pela vida, gratos pelo proporcionamento das bênçãos adquiridas, pelos objetivos alcançados, pelas metas concluídas, por tudo e todas as coisas que o Senhor nos oferece, tem nos oferecido durante o percorrer dessa nossa vida. E o salmista é muito enfático, Salomão é muito enfático quando ele nos fala com respeito à adoração a Deus com todos os tipos de instrumento, com todos os tipos de instrumentos, saltério, com a harpa, com todos os instrumentos. E o mais importante está inserido o seguinte: adoração a Deus e o louvor são coisas subliminares, são coisas importantes, porque quando estivermos com o Senhor, lá estaremos louvando eternamente, saudando ao nosso Deus como santo, 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 santo é o Senhor.
Santo, 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 santo é o Senhor, e a sua glória e o seu resplendor inunda ao nosso coração. A sua glória ilumina o lugar, o resplendor da sua glória, e viveremos ali eternamente com Ele, e ali estaremos junto com eles, regozijando e nos deliciando de tudo aquilo que Deus tem proporcionado pelas nossas vidas. Hoje eu estava vendo uma fala, numa pregação, porque eu gosto muito também, sou muito de ouvir, até pouco de falar, mas muito de ouvir, e muito atento no que vou falar ou deixar de falar. Aí eu estava vendo uma fala da pessoa falando com respeito a Adão e a nossa mãe Eva, né? E com relação a Adão, que fora criado, e ali sentiu falta de uma pessoa, de estar com a pessoa, e Deus, com a sua bondade, tirou da sua costela uma disjuntora para estar com Adão. E o inimigo veio e enganou Eva, e aconteceu todas as coisas que tiveram que acontecer. Deus se entristeceu. Houve um momento em que Deus ficou muito triste com toda essa situação, mas dentro do seu coração, dentro da sua bondade que é infinita, a retrativa desse Deus poderoso fora de que deveria ser preservado o homem. Então, nós não devemos culpar ninguém, porque na medida que nós ocupamos ou subjugamos as pessoas, nós seremos julgados, seremos pesados também pela nossa palavra de julgamento, né? Porque nos entendido de que dentro da nossa compostura como ser humano, porque todos nós somos movidos pelos nossos sentimentos, pelas nossas razões, pelas nossas ações, pelos nossos interesses, pela nossa compreensão, e sentimos todas as coisas, e consecutivamente, não é defendendo a Eva, mas o diabo, aproveitando de uma fraqueza espiritual, de uma fraqueza, ele tentou impor alguma coisa. E sempre assim é conosco, é oferecido alguma coisa para querer nos tirar do foco da verdade do Evangelho, daquilo que Cristo tem anunciado sobre as nossas vidas. Tem nos mostrado dentro dos seus ensinamentos que nós devemos vigiar a todo momento para não cairmos em tentação. Aí o que acontece? Lá vem ele com aquela lábia dizendo bem assim, ó, se você comer do fruto da árvore da vida, você terá um entendimento semelhantemente ao de Deus e conhecerá todas as ciências com relação ao bem, ao mal e todas essas coisas aí. Então o que aconteceu? Pecou, foi persuadida pelas palavras e veio aquele negócio, porque na realidade o homem não era para ter nunca sofrimento. Deus criou o homem no jardim do Éden para preservar o homem e ter ali, crescer e multiplicar, e a gente ter essa vida, e
consecutivamente não teria morte, não teria mais, viveríamos eternamente em espírito, juntamente com Deus nos visitando e sendo abençoado, e tendo nações, eu acho que todas essas coisas. Mas aprove a Deus que todas as coisas acontecessem, até mesmo porque Deus é conhecedor de tudo e de todas as coisas. Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente e sabe tudo o que acontece. Ele sabe até das nossas condições de pensamentos. Ele é dono das nossas vidas, dos nossos neurônios, dos nossos olhos, da nossa boca, do nosso pensamento, da nossa fala, da nossa estrutura, dos nossos órgãos, de tudo, de tudo, de tudo. E muitas vezes é ignorado esta relação por intermédio de alguns feitos que muitas vezes na vida fazemos. E Deus não nos pune com a maldade, Deus nos pune com o interesse de aperfeiçoarmos e de mudarmos as nossas vidas. Eu acho que, e acredito, que a punição que veio sobre Eva de sentir as dores de partos e as dores de partos e que o homem do seu suor teria que trabalhar para se suster, tudo isso já estava preparado, Deus já estava antes que... Deus já sabia que o inimigo ia chegar ali e ia persuadir ali a nossa mãe Eva ali. Mas o que acontece? Ele sabia, mas ele também tem as saídas. Porque Deus tem saída para todas as coisas, para todas as situações, para todas as adversidades. Deus tem a saída para nós. E tem uma palavra no livro de Romanos que nos fala que não veio sobre nós tentações, nada além daquilo que nós não possamos suportar. Mas antes, com a tentação, vem o escape. Deus nos dá o escape para que possamos nos livrarmos da tentação, né? Porque não veio acima da nossa capacidade, ele não permite. Nós temos o exemplo de Jó. Deus permitiu que o inimigo tocasse em Jó, e vieram aquelas chagas, Jó se coçou, perdeu família, perdeu tudo e tal, colegas, conselhos maus, conselhos não crescentes, descrescentes, palavras destrutivas, não construtivas, e já viu o sofrimento de Jó com relação a toda a situação que ele estava passando. E acontece que ele foi fiel, né? E não sobrepôs, não veio aquilo que Jó não poderia já alcançar, suportar mais, mas no momento certo, no momento determinado, porque tudo, gente, acontece na hora, no momento, nos segundos, nos milésimos de segundos de Deus. De Deus. Ele sabe de tudo o que vai acontecer conosco. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele sabe de tudo, de todos os nossos pensamentos, tanto os pensamentos bons como os pensamentos ruins. E ele nos dá a livre escolha de escolhermos o que queremos para a nossa vida. Consecutivamente, nós, dentro do nosso intelecto, nós entendemos que escolher as coisas melhores da vida vai nos trazer somente um bem saudável ao nosso
espírito, a nossa alma vivente, vai nos trazer só o bem para a nossa alma. E sentiremos o gozo e o prazer, porque estaremos obedecendo. Agora, quando nós optamos para tendermos para as coisas que são, para as coisas que não são de Deus e que são mal, a roda rotativa começa a girar. Então aí o que acontece? Aí nós, pelo fato do erro, já vem o entristecimento. Porque é interessante falarmos que o pecado traz tristeza ao coração do homem. Por quê, Carlos? Porque Deus só nos ensina o certo. E quando nós fazemos o errado, nós queremos nos esconder, igual Eva fez. Se esconder. Aonde está? Não, estou aqui escondido porque fiz isso aqui e tal. Igual uma criança. A criança faz uma coisa errada, quebra lá uma xícara, quebra uma coisa ali e fica no cantinho ali. Já parece que é uma coisa até programada, né? Fica ali no cantinho ali, meio encambrulhada. Aí você chega e vai falar, menino, quebrou a xícara, não é para quebrar a xícara assim, porque tu quebrou a xícara. Essa xícara era de jeito, tal, era para ficar... É a mesma coisa. Quando nós quebramos, quando nós fazemos alguma coisa que é relacionada com o pecado, que hoje a doença mais que toma a humanidade toda se chama pecado ainda. E essa doença, ela causa tantos males, traz tantas coisas ruins, porque com essa própria doença, ela desenvolve em nosso corpo, que é composto de células, medulas, partículas, uma anatomia que tem muitos neurônios, tem muita coisa. Ela atinge uma das células que nós temos em nosso corpo, que são as células cancerígenas. Então o homem já tem em si essas células. E o objetivo central dessas células é o quê? É geralmente atuar nos momentos mais difíceis da pessoa, mais difíceis da vida, trazendo depressão, opressão, tristeza, desânimo, tudo. Aí ela vai atingir, vai pegar, se a pessoa tiver já dentro da sua genética uma predisposição para acontecer alguma coisa, para desenvolver algum determinado tipo de doença, por intermédio de todo esse emaranhado aí, vai se desenvolvendo essa doença e a pessoa vai ficando triste e tal. E a gente vê claramente o testemunho de muitas pessoas que viviam felizes, que eram casados, viviam felizes, depois foi-se descoberto traições e não foram aceitado e escondia-se isso e isso vivia como um triângulo amoroso e aquele negócio todo, e o homem sempre teve aquele instinto de nunca perder, sempre ser o firme, né? E não estou dizendo e nem apoiando e nem também condenando ninguém, nem falando nem de A e nem de B, nem do ser humano em si. Eu estou falando da situação que muitas vezes nós passamos em nossa vida, que nos traz essa consequência, que é essa doença que é ramificada em nosso corpo e traz males que nos levam até a morte. As pessoas morrem com depressão.
Pessoas morrem de tristeza. Pessoas morrem de colapso nervoso. Pessoas morrem de câncer. Ele desenvolve por intermédio daquela predisposição que eu peguei e falei e tal, e vai indo, e vai trazendo, a pessoa vai enfraquecendo, vai definhando, e chega a esse colapso. Mas, cara, por que eu estou falando tudo isso e tal? Começou falando de bênção, de salmos de vitória, de alegria e tal. Porque a preocupação nossa hoje é o seguinte, de fazermos a boa vontade de Deus e louvarmos a Deus a todos os momentos, para que essas tristezas, essas maldades, essas coisas ruins, não venham atingir o nosso coração. Porque quando nós estamos com o nosso coração contritado diante da presença de Deus e alegre na presença de Deus, dificilmente ou nunca o inimigo vai querer atentar-nos contra nós, porque sempre nós iremos dizer não para ele, sim para Jesus. Então, importante é que nós estamos vivendo em um século em que muitos grandes pregadores já pregavam e já falavam da ação poderosa de Cristo, da salvação, da redenção eterna, da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, do viver pela graça, das maravilhas proporcionadas, das promessas do Velho Testamento, de vivermos em um lugar agradável, de vivermos em paz. E o Novo Testamento já vem trazendo isso como novo corpo, nova vida. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passam, tudo se faz novo, ainda não tem mais nada. Então, todas essas coisas estão ligadas a um parâmetro definido, que só louva a Deus e só agradece a Deus quem passa por isso. E aí, lá vai, nós vamos passar o que os nossos pais passaram no Éden? Sim, passamos ainda. Mas só que hoje nós temos um justificador que se chama Jesus Cristo. E quando nós erramos, ele vem com o seu grande amor e pela sua morte, que morreu por nós na cruz do Calvário, vem e nos concede essa tão grande, tão abençoada salvação eterna. E que Jesus possa estar em nossos corações nessa tarde, que possa estar todos os momentos no nosso coração, que possamos andar pensando em Jesus, trabalhar pensando em Jesus, desenvolvermos as nossas tarefas diárias pensando em Jesus, pensando em Deus, pensando em coisas boas, trazendo fluidos bons para os nossos corações, para que nossa vida só tenda ao crescimento espiritual e à estatura de varão aperfeiçoado por Deus. Deus possa fazer isso em nossos corações. E eu quero orar agora por você, por cada um dos meus seguidores, agradecer. Eu sei que muitos ativamente me seguem mesmo, outros passam, acham bonitos, louvores, muito interessante, tal, aquilo outro, e passam. Mas eu quero dizer que é uma coisa muito importante, é uma coisa muito séria. O falar de Deus, o pronunciar de Deus, a entrega a Deus, a aceitação ao Espírito em nosso coração, são coisas de suma importância em nossa vida. Mais importante do que tudo, do que ouro, do que prata, do que todas as coisas que o mundo possa nos oferecer.
porque as coisas neste mundo passam, tudo é perecível, mas as coisas eternais permanecem para sempre. Que essa palavra possa ficar no seu coração. Pai, nós te agradecemos por todos esses momentos. Passamos aí esse período de quase 10 dias ou 15 dias, Senhor, nos resguardando, porque passamos por uma intervenção permissível por Deus. E nessa intervenção Deus mostrou que Ele é muito bom. E eu louvo o seu santo e excelso e soberano nome, Senhor, porque eu sei que todas as pessoas, quando vão passar por determinadas intervenções, ficam apreensivas, ficam ansiosas. Mas, Senhor, que a nossa confiança e que a nossa fé esteja em Jesus, que toda a nossa ansiedade seja lançada no Senhor, porque Ele que tem cuidado das nossas vidas. Proteja-nos, Senhor, a todo instante. Nesse momento, Senhor, eu posso ver nesse globo, nesse hemisfério tão grande, nesse globo terrestre, onde há vários países, várias etnias, pessoas com N's como se diz, meu Deus, com culturas diferenciadas. Mas, Senhor, que Tu possas visitar a todas as pessoas, dando paz, alegria, paz no espírito, paz no coração, para que possamos entender qual é a Sua perfeita e boa vontade sobre nossa vida, Senhor. Toma nessa hora a nossa vida nas Tuas mãos, sob a Tua direção, para que em tudo que nós fizermos, em tudo que nós exercitarmos, o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida, Senhor. Toma nesta hora, nós te pedimos, aqueles que estão enfermados, aqueles que estão carentes de uma bênção, que estão orando por uma bênção, Senhor. Senhor, que Tu possas abençoá-los. Senhor, e não há nada, Senhor, não há luta sem causa, não há nada que venha atemorizar o nosso coração, o coração do ser humano, porque nós sabemos, Senhor, que tudo que vier, Deus vai estar à frente para poder nos auxiliar, nos ajudar, nos proteger, nos direcionar. Não importa. O mundo pode chover canivete, como diz aí o outro, aí no ditado popular, mas Deus tem o escudo para proteger-nos contra todas as maldades da vida, Senhor. Senhor, toda palavra de destruição, toda palavra de negatividade, toda oração contrária, Senhor. Senhor, toda palavra, Senhor, destrutiva, Senhor. Meu Deus, que possa ser aniquilada, Senhor. Toda profecia não proveniente do Senhor, meu Deus. Nós temos que ser muito vigilantes, Pai, porque a Tua palavra nos diz que nós não podemos falar aquilo que Deus não vai fazer, porque o que Deus faz se cumpre. Agora, quando falamos aquilo que Deus não colocou em nossas bocas, ou profetizamos sobre uma nação, sobre um país, sobre a vida de uma pessoa, se falarmos, Senhor, as consequências virão, Senhor, a cobrança de Deus virá sobre as nossas vidas. Então, temos que estarmos atentamente, Senhor, voltados para o Senhor e para a Sua palavra, para fazermos somente o que apraz o coração de Deus. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, cura, visita e abençoa agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Agora que a graça de Deus, o Pai, o amor e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, todo esse povo que me acompanha, todo mundo aí,
e vai divulgando o canal, e vai aí Carlos Alberto de Oliveira Falcão, e vai falando para as pessoas, aqueles que precisarem dessa boa palavra. Estamos aqui para poder unirmos e somarmos com vocês. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.